Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h43, voltamos com o primeiro jornal e ontem acabou o prazo para a defesa de sete pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, para entregar ao Supremo Tribunal Federal as alegações finais com relação à ação penal da trama golpista. E para falar o núcleo crucial, né? O núcleo crucial. E para falar sobre isso, nós temos mais uma vez, gentilmente atendendo a nossa reportagem, o doutor Guilherme Rocha, especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia a todos no estúdio da Rádio Prever e a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês. Doutor Guilherme, acabou o prazo ontem da defesa. E a sequência de tudo isso agora? Exatamente. Ontem, com o término do prazo de alegações finais, a gente teve então as alegações oferecidas primeiro pelo Cid, porque ele foi um delator, né? Uhum. E na sequência, os outros 7, como vocês mencionaram aí no estúdio, ofereceram alegações finais. Agora o processo, ele fica pronto para julgamento. Próximo passo, o agendamento. A fixação da data para o início do julgamento. Esse é um julgamento que com certeza não terminará em nenhuma sessão. São necessárias algumas sessões. Então, no momento em que o julgamento for aberto, o ministro Alexandre de Moraes, ele fará a leitura do relatório e ele apresentará então ali as considerações dele. Serão feitas sustentações orais na mesma sequência. Primeiro o advogado do Mauro Cid fala, na sequência sustentações orais dos demais réus, se eles quiserem. E aí então proferido o voto, primeiro pelo Alexandre de Moraes e depois pelos outros ministros que compõem a primeira turma. Então a gente tem a Carmen Lúcia, o Flávio Dino, o Luiz Fux e vota por último o presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin. Perfeito. E até o julgamento final, pode haver algum recurso, alguma contestação, doutor? Até esse momento que a gente está conversando agora, não mais. Agora, depois que esse julgamento for dado, se houver uma decisão, em qualquer caso, cabe o primeiro recurso, chamado embargos de declaração. Esse recurso pode ser usado, ele certamente será usado. É uma estratégia também de defesa, de protelar os efeitos de uma eventual condenação. E os embargos de declaração podem ser usados quando a decisão ela tem algum tipo de omissão, ou quando ela é contraditória, quando ela é obscura. Esse é o primeiro recurso, que certamente será usado. O segundo recurso, se houver uma decisão não unânime, então também cabe um outro recurso que chamamos de embargos infringentes. No prazo de 15 dias, de acordo com o regimento do STF, então esse caso ele vai ser julgado de novo, podemos dizer assim, só que agora pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Se a decisão então da primeira turma não for unânime, é certo, é fato que as defesas dos réus levarão o processo para o plenário e aí os 11 ministros se manifestarão, votarão individualmente sobre ela. E o senhor acredita que tudo isso chegue ao final ainda esse ano? É muito difícil imaginar que chegue ao final esse ano. É possível e nesse momento o que nós temos visto é que a figura determinante para isso é o ministro Luiz Fux. Ele tem se manifestado, Márcio, ele tem apresentado algumas objeções a alguns aspectos desse processo. Assim que o Alexandre de Moraes ele fizer a abertura do julgamento, qualquer ministro pode pedir vista do processo. Não seria uma surpresa se o Fux fizesse isso, pedisse vista. Nesse caso, o processo para durante até 90 dias. E aí, realmente, a gente já foi parar em dezembro só com um pedido de vista, né?
Agora, nós tivemos, inclusive, o pedido da defesa do ex-presidente Bolsonaro para que ele possa passar por exames no sábado, né? E de repente pode acontecer, e eu vi muito da imprensa especializada, de que ele pode, inclusive, baseado no resultado desses exames, passar por uma internação. Se isso acontecer, a presença dele, não sei o tempo que possa ficar internado, a presença dele para a sequência do julgamento, como é que fica num caso como esse, doutor? São estratégias, Márcio, que seguramente estão sendo cogitadas, né? Agora, isso não impede que o julgamento aconteça, especialmente em razão das características. Hoje a gente tem a possibilidade da videoconferência, por exemplo. Então, e assim, não é mais o momento de ninguém falar. Os réus não falam mais, né? Apenas as sustentações orais feitas pelos advogados. Então, isso já não impede, não trava o julgamento. Agora, por que isso está sendo feito? Certamente, porque e esse é o papel das defesas. Você tenta a absolvição, mas se ela não for possível, é preciso cogitar aí a medida menos danosa para o cliente. O que a advocacia desses réus farão? Elas pleitearão, por exemplo, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, prisão domiciliar. Deferir a prisão domiciliar, no caso dele, a advocacia do ex-presidente vai usar como precedente o Collor, o caso Collor. São casos diferentes, são situações diferentes, mas para essa prisão domiciliar, alguns fatores pesam. E o estado de saúde, essa internação que você acabou de me narrar, se ela realmente acontecer, são elementos que serão colocados no processo para tentar convencer o Supremo Tribunal Federal a, em caso de condenação, permitir que haja o cumprimento da pena em domicílio. No caso, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, também Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal e, na época, diretor da ABIN, Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Paulo Sérgio Nogueira, general, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, general e também foi candidato a vice na última eleição de 2022, e o tenente-coronel e o delator, ajudante de ordens, Mauro Cid. No caso do Mauro Cid, doutor, por ele ter sido o delator, e no caso de uma condenação também, vai ser mais branda a penalidade? Sim, provavelmente, claro que é um juízo de probabilidade, mas sim, justamente pela colaboração, o acordo, por isso o nome, né? Um acordo de delação, ele contribuiu, ele auxiliou, foi fundamental para que o Ministério Público pudesse compreender o funcionamento daquela estrutura. Então agora é o momento do benefício. Lembrando, né, que as penas, no caso do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, são 3 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta de Estado democrático e organização criminosa. Se fossem aplicadas as penas máximas, a gente poderia alcançar 43 anos de reclusão. Então nós estamos falando de penas altas, e aí qualquer benefício já é extremamente vantajoso. Doutor, eu fico imaginando os bastidores, né, dos advogados de defesa, de todos eles, e principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Como é que fica? Como é que deve ser a correria? E no caso, por exemplo, ele pode se comunicar com os advogados, ele está impedido de se comunicar com outras pessoas, com políticos, e só restrito às pessoas que moram na mesma residência. Mas eu fico imaginando como é que fica a conversa, né, às vésperas de tudo isso acontecer, do ex-presidente Bolsonaro com os seus advogados. São conversas intensas, certamente, e nesse caso, imagine a quantidade
de advogados que querem auxiliar e querem sugerir o ex-presidente e os demais também, né? Porque são figuras conhecidas que conhecem muita gente. Imagine essas figuras transmitindo aos advogados oficiais, aqueles que estão na procuração, todas essas sugestões. Isso é normal que os clientes façam isso. Então, os advogados, aqueles que são os responsáveis diretos por esses clientes, precisam ter aí todo um juízo de compreensão que vai além do direito, viu, Márcio? Também por isso que o aluno de direito, ele faz aula de psicologia também, para que ele possa ponderar, para que ele possa também acalmar esses clientes, porque, convenhamos, são momentos para eles de desespero, porque nós estamos na iminência de, claro que pode haver a dissolução, mas o desenho caminha para outro sentido, caminha para condenação. E aí condenados vão à prisão, serão recolhidos à prisão. Quando a gente pensa Brasil, passado muito recente, tanto o atual presidente, o Lula, como o ex-presidente Jair Bolsonaro saem do ápice que alguém pode alcançar, que é a presidência da República, para um estabelecimento prisional. Então, olha a mudança, inclusive sem julgamento, mas olha a mudança de vida mesmo, né? E pensar isso, imagine o desespero ali. Para a gente ser advogado, a gente tem o contato com as pessoas, então a situação desesperadora, e tudo isso é transmitido para os advogados olha, você tem que evitar isso não pode acontecer. Por isso que não tenho dúvida de que, inclusive, agora, mais uma internação, etc., todos esses elementos vão para o processo para, no pior dos casos, tentar uma prisão domiciliar ao Bolsonaro. E no caso de concretizar tudo isso e decretada a prisão, a repercussão na sociedade, o Brasil está preparado para tudo isso? Porque já faz algum tempo que nós estamos vivendo uma queda de braço entre esquerda e direita, essa polarização entre Bolsonaro e Lula. A população, no seu entender, está preparada para tudo isso? Márcio, nós teremos problema, instabilidade mais uma vez. Caso isso aconteça, provavelmente aconteça. Acho, inclusive, que a situação do Bolsonaro é diferente da situação do Collor. O Collor demorou muito tempo para ser punido. Então, quando as coisas aconteceram, a gente já tinha um outro contexto, uma outra sociedade, um outro estado de saúde que autorizou o Collor a ter prisão domiciliar. Me parece que o caso do Bolsonaro seja diferente. Ele tem uma proximidade muito grande dos fatos, isso é muito recente, ele é extremamente ativo, inclusive seria candidato à presidência da República, não fosse inelegível. Então, acho que a prisão domiciliar, a princípio, é mais difícil de ser aplicada a ele. Imagine o ex-presidente recluso. Não tenho dúvida que teremos um período de instabilidade, existe um grupo considerável na sociedade que apoia fortemente o ex-presidente, e pode gerar alguma instabilidade a partir de manifestações, paralisações, etc. Quando você me pergunta sobre a nossa condição enquanto sociedade de passar por efeitos e por elementos, eu acabei de publicar um livro que discute a tripartição de poderes. Tem um autor muito bom dos Estados Unidos que entende que esse modelo tradicional de 3 poderes já é incompatível com o nosso mundo, com a nossa complexidade de hoje. As coisas mudaram muito desde meados de 1700. Mas, falando francamente, eu acho que a gente não consegue discutir esse tipo de coisa em âmbito institucional. Legislativo consegue abrir mão de uma parte dos poderes dele? Presidente da República? Não conseguimos. Estamos na 8ª Constituição, não é por acaso, né, Márcio? É em razão da incapacidade de passar por momentos muito difíceis. Então, nós ainda temos esse problema. Doutor, essa questão que o senhor colocou me chamou muita atenção. Se os 3 poderes, o compartilhamento já não é mais o modelo ideal, é óbvio que o senhor não vai conseguir nos dizer agora qual seria, mas fiquei curioso. Existe uma outra fórmula que não a dos 3 poderes? Qual seria, resumidamente, o que seria isto?
Resumidamente, Márcio, nós temos um autor lá dos Estados Unidos, os créditos dessa teoria são dele, chamado Bruce Ackerman, professor da melhor faculdade de direito do mundo, e segundo as estatísticas, ele diz que 3 poderes, essa ideia de Montesquieu ultrapassou, ela ficou no passado. E ele diz que hoje a organização de um país precisa de no mínimo 6 poderes. São ideias muito interessantes, porque ele diz, veja como os direitos sociais, veja como acessos e benefícios de assistência social são usados pelos políticos. Ambos os políticos fazem uso desses modelos. Então, ele propõe que direitos mínimos sejam tratados em uma estrutura apartada, sejam inegociáveis, fixos e mantidos por uma esfera de poder. Eles não estariam mais nas campanhas políticas para poderem ser usados como medo. Olha, se o presidente X ganhar, acaba o benefício tal. Se o presidente Y ganhar, ele vai criar outro. Benefícios de assistência social a gente tiraria dali. O anticorrupção, um espaço, um poder específico para trabalhar corrupção também como algo autônomo. A gente diminuiria o poder esvaziaria um pouco o poder executivo. O legislativo seria reformulado para intensificar a sociedade dentro dele. Tentei falar com poucas palavras, mas é uma reformulação muito forte, muito drástica, que pensa a tecnologia, que pensa na integração das pessoas no legislativo, etc. Mas muito difícil imaginar isso. É muito difícil imaginar a concretização disso num país como o Brasil, na discussão legislativa e executiva sobre isso, por exemplo, né? Entendo. Muito interessante, doutor. Muito interessante. Do jeito que as coisas estão andando, o senhor falou de tecnologia, daqui a pouco nós vamos ter decisões por uma inteligência artificial, que seria mais justa do ponto de vista que ela não pode ser tendenciosa, porque eu gosto desse, eu gosto daquele. Porque aqui que nós estamos vendo aqui, dos ministros que vão julgar, na primeira fase, parece-me que não tem nenhum que foi nomeado pelo Bolsonaro. É isso mesmo? Exato. É isso mesmo. E isso acaba tendo uma certa influência, né? Você me nomeou, eu tenho um certo grau de gratidão, vamos dizer assim, mesmo sendo juiz. Olha, mas o cara me nomeou, eu vou agora complicar a vida dele aqui. Como que fica isso, né? Sim, essa discussão, Márcio, ela existe já no direito, né? O uso de inteligência artificial para decisões, em alguns casos, ainda estamos distantes disso, mas não muito. Tá certo. Doutor Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É claro que a gente vai abusar do seu conhecimento, da sua participação aqui nos próximos dias, né? E até que a gente chegue a um desfecho de tudo isso que está acontecendo no Brasil, envolvendo a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Muito obrigado, um bom dia, doutor. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.